Para você, oferecimento Plano de Saúde São Camilo e Cabelos Bailu. Olá, bom dia! O Pra Você está no ar, sua revista eletrônica das manhãs de sábados do SBT, trazendo sempre os melhores profissionais da nossa região para te manter muito bem informado. Eu sou Stephanie Keller e hoje, no quadro jurídico, é sobre direito previdenciário e vamos entender sobre revisão de benefício. Você já se perguntou se o valor da sua aposentadoria está correto? Ou já desconfiou que possa estar abaixo ou até mesmo houve um erro no cálculo do INSS? Hoje, com a doutora Bruna Martos e a doutora Paula Godoy, vamos entender como corrigir possíveis erros e até mesmo garantir os seus direitos. E no quadro de saúde, a doutora Raquel Donadel Crutch fala sobre pesquisas clínicas. Elas são essenciais para desenvolver novos tratamentos e medicamentos, trazendo avanço para a medicina e beneficiando milhares de pacientes. E para falar sobre isso, ela convida o médico Márcio Antônio Pereira, também endocrinologista. E hoje a doutora Natália Pazin explica para quem está tendo a sensação que está perdendo o contorno facial e até mesmo sentindo o rosto desabando. Vamos entender quais tratamentos? Mas para iniciar, Jéssica Mendes entrevista Rafael Matos, palestrante, empresário e autor best-seller. Hoje eu trago Rafael Matos, best-seller, empreendedor que fundou mais de 3 empresas milionárias antes dos 30 anos para trazer insights valiosos de como escalar o seu negócio. Confere nessa matéria que você que é empreendedor, quer escalar o seu negócio, não pode perder. Prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Jéssica. Rafa, você veio de uma família que já é empreendedora. Seu pai, seu avô começou a cultivar camarão lá no início, antes, quando ainda não se falava sobre empreendedorismo. Isso te influenciou como a ser empreendedor? Ou você pensou em seguir outra carreira, uma outra área? Jéssica, eu costumo dizer que tudo na nossa vida é uma questão de referência, né? É importante quando a gente cresce e amadurece, a gente ter sempre um ponto focal, aquela referência ali pra gente se guiar. E quando a gente tem dentro de casa, é muito vantajoso, né? Eu tive dentro de casa, sim, o meu avô produzindo camarão lá atrás, né? Porque ninguém produzia camarão no Brasil. Meu pai acabou me tendo com 18 anos, então ele era muito jovem, teve que arrumar alguma forma de trabalhar, né? E assumir responsabilidades. E aí foi trabalhar na empresa do meu avô. Foi demitido 2 vezes, porque era um jovem, né, que ainda estava tentando se descobrir, mas como me teve muito cedo, teve que descobrir o que era o trabalho e a responsabilidade ainda muito jovem. Então, ele começou a trabalhar no negócio do meu avô e foi basicamente o primeiro emprego dele. Ele acabou crescendo, transformando o negócio numa grande rede de franquias, de alimentação, restaurantes. E nesse meio do caminho, enquanto eu ainda tinha meus 12 anos, 14 anos, ainda entendendo sobre o que eu queria fazer quando eu crescer, eu via muito para os dois, né? E aí tinha tanto uma referência positiva, né, de um negócio da família que cresceu do zero, como também muitas vezes um conflito ali, né, do trabalho que levava para casa. E naquele momento eu comecei a ser puxado, a ser atraído por esse universo. Mas meu pai foi muito sábio quando ele, desde que eu fiz 18 anos, me fez ir para fora, assim, sabe? Me fez enxergar o mundo, me fez olhar para outras oportunidades. Quem sabe um dia eu pudesse assumir o negócio da família, mas não foi isso que aconteceu, né? E desde os meus 18 anos eu saí de casa, fui estudar fora, passei 4 anos recebendo bolsa de atleta, estudei nos Estados Unidos.
E quando eu voltei, eu já voltei com a cabeça querendo empreender e eu comecei a empreender do zero, assim, sem a ajuda de ninguém, do meu pai, de ninguém, com pouco dinheiro que eu tinha guardado. Eu comecei a empreender num negócio muito pequeno, era uma assistência técnica de iPhone, investi $50 para comprar um iPhone quebrado, lembra, ainda nos Estados Unidos, e dali surgiu meu primeiro negócio, comecei a reparar iPhones, comecei a consertar, comecei a receber muito cliente, e dali o negócio cresceu. A gente montou uma assistência técnica em Porto Alegre, eu com meu sócio, o negócio expandiu para ter várias unidades, e foi aí onde eu comecei a minha carreira empreendedora. Você começou a empreender 10 anos atrás e isso não era tão difundido no Brasil, empreendedorismo, ainda ninguém sabia muito o conceito. Você acha que hoje está mais fácil empreender porque a gente tem mais informação, mais tecnologia, inteligência artificial? Ou você acha que naquela época era mais fácil porque ainda não era tanto difundido essa história de ser empreendedor? Cara, é uma boa pergunta, Jéssica. 10 anos atrás, quando eu comecei, quando eu falei, o meu começo era buscando na internet, né, uma forma de consertar um iPhone, vendo uma oportunidade de fazer isso. Ainda na faculdade, se não tivesse existido a internet, né, a informação espalhada para todo mundo, eu não tinha tido a oportunidade de começar o meu negócio. E eu fiz administração, né, eu fiz uma faculdade inteira, pensando que eu ia me formar como empreendedor, né, sabendo administrar empresas, mas na real mesmo, você aprende a empreender na prática, né? Então, quanto mais você passa a ter acesso, né, a esses cases de sucesso, a essas histórias, a tantas informações como a gente vê hoje na internet, e ter aquilo como referência, como motivação, não tem dúvida, né, que você passa a ter muito mais vantagem nesse campo de batalha, mas ao mesmo tempo passa a ter mais competição. Ô Rafa, eu vejo que muitos empreendedores, talvez ele tenha um produto top, margem boa, replicável, pronto para franquear, mas esse empreendedor, ele não cresceu com o crescimento da empresa, a mentalidade dele ainda é de operacional. Do seu ponto de vista, quais são as habilidades, como antecipar esse desafio, quais são as habilidades que ele tem que desenvolver para esse momento de crescimento? Muito bom. Eu costumo dizer que o empreendedor ele cresce em 3 degraus, né? O primeiro degrau é aquele empreendedor muito operacional. O empreendedor que o negócio é ele, né? Ele é o gargalo da empresa, ele não tem processos, os processos são ele. E ele está ali fazendo as compras, fazendo as vendas, atendendo o cliente, na operação, nada de errado. Eu comecei assim também. Eu lembro que no meu começo era eu, meus 2 sócios, num quartinho de, sei lá, 6 metros quadrados e a gente se virava ali, era tipo eu presa, né? No começo é muito saudável que você tenha um negócio nas suas mãos, mas as principais habilidades que você tem que construir para você sair desse papel e não ficar preso na tua operação, crescer, mas ficar um empresidiário, que a gente chama, né? Não empresário, empresidiário. Tá preso, né? Você precisa adquirir habilidades de gestão. Esse é o ponto principal. E aqui a gente vê 2 coisas que quando se compõem na gestão, cara, são variáveis que fazem qualquer negócio, qualquer empreendedor está pronto para crescer, que é pessoas, liderança de pessoas e gestão de processos. Sim. Quando o empreendedor entende que o principal trabalho dele é sair de frente do negócio, sair ali da operação, formar times, atrair pessoas boas, se dedicar em fazer ela ser melhor do que ele mesmo. Sim. Né? Porque o papel do líder é esse, né? Formar pessoas melhores do que ele para assumir aquele papel. E, em paralelo, construir os processos ao redor que vai garantir o padrão do atendimento, o padrão do produto, padrão de qualidade, para que ele se prepare para crescer. Não tem como você crescer sem você focar no padrão. Você para pensar, todas as maiores franquias que cresceram no Brasil, cresceram com padrão. Você vai na McDonald's da China, no McDonald's aqui do interior de São Paulo, você vai ver um padrão no cardápio, no script de vendas, no tempo de atendimento, nos tipos de produto, na embalagem. E tudo isso só é possível quando você constrói processos, né? Então o empreendedor que está nesse estágio precisa investir muito nisso. Processos e pessoas. Muitas vezes a gente começa, mesmo estando no começo, a gente ainda vem com algumas crenças, a gente ainda vem com algumas limitações, a gente ainda vem com um ego que muitas vezes impede a gente de enxergar oportunidades que estão ao nosso redor.
E agora vamos entender mais sobre pesquisas clínicas. Elas são essenciais para o desenvolvimento de novos tratamentos e medicamentos. Você sabe o que são pesquisas clínicas? Elas são essenciais para o desenvolvimento de novos tratamentos e medicamentos, trazendo avanços para a medicina e beneficiando milhares de pacientes. Hoje, no Benesérie, com a doutora Raquel Donadel Croce, vamos falar sobre o SPEM. O Dr. Márcio é médico endocrinologista, formado pela Escola de Medicina Souza Marques do Rio de Janeiro, e foi ele quem idealizou e criou o SPEM em 2012. Eu gostaria que o senhor nos contasse o que é o SPEM e qual o seu principal objetivo. Certo. Antes de mais nada, eu lhes digo que, como a doutora Raquel falou, sou médico endocrinologista e pesquisador clínico há 12 anos. E formado há 41 anos. Eu montei o SPEM com o objetivo de ajudar a nossa medicina nacional e, por que não dizer, a medicina mundial, no sentido de produzir novos e modernos medicamentos que, através deles, podemos ter uma melhor qualidade de vida e melhor resolutibilidade aos pacientes e, com isso, além de melhorar sua qualidade de vida, apresentar uma maior longevidade em sua vida. É importante ressaltar que eu tenho muito orgulho de participar como médica investigadora das pesquisas clínicas. Sabemos que o diabetes, a obesidade e as doenças cardiovasculares são muito prevalentes. Como as pesquisas clínicas conseguem ajudar essas pessoas? Bem, nós temos crescido ao longo dos anos com as pesquisas. Temos ajudado muito os colegas das diversas especialidades, principalmente na área da cardiologia, da endocrinologia e da metabologia. Os medicamentos atuais na nossa área são medicamentos novos, modernos, seguros, aonde nós acompanhamos de perto, e esses medicamentos têm como objetivo o controle da diabetes, controle do colesterol, ajuda na parte cardiovascular e ajuda sobretudo no peso. A tirzepatida é uma nova molécula que tem revolucionado o tratamento tanto do diabetes quanto da obesidade. Eu gostaria de saber há quantos anos que nós já conhecemos essa molécula aqui no Instituto e qual é a sua visão sobre essa nova medicação. Bem, esses medicamentos que vocês já tanto ouviram falar, né? Nós temos duas substâncias principais no momento que dá muito tititi, que é a semaglutida, que todos nós conhecemos, que é o Ozempic, e a tirzepatida, que a doutora Raquel bem colocou, que é um medicamento que está chegando no Brasil, que se chama Mounjaro, mas ainda não tem disponibilidade nas farmácias. São medicamentos muito seguros, são medicamentos que beneficiam muito o controle da diabetes, beneficiam muito o peso, beneficiam muito o perfil do colesterol, de triglicérides e beneficiam também aqueles pacientes que têm problemas cardíacos. Uma pergunta muito importante é como os pacientes podem chegar ao Instituto, como eles podem vir conversar com a gente, será que eles têm indicação de fazer parte dos estudos ou não? Como que funciona isso? Vamos lá. Bom, veja, hoje, dos diversos estudos que nós temos aproximadamente 400 pacientes nos diversos estudos. Vocês podem vir através de indicação dos seus médicos, seja o seu médico através do seu convênio, da clínica privada, seja o seu médico do SUS, seja o seu médico, seja de São José, Taubaté, Jacareí, Pinda, enfim, estamos sempre, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, estamos sempre à disposição de vocês e a maioria dos colegas aqui da região sabem do nosso centro, sabem da nossa seriedade, sabem da nossa ética e da nossa capacidade de promover uma melhor saúde através desses estudos. Naturalmente, é necessário que vocês venham até aqui o Instituto
para que possamos conversar, ver seus exames e ver se vocês possuem os critérios para poder entrar no estudo. Estamos aqui há muito tempo, na Vila Ema, em São José dos Campos, na Rua Santa Luzia 56, Rua Santa Luzia 56. O telefone nosso aqui da clínica, fiquem à vontade, é o 98877-2244. De novo, 98877-2244 ou o 3941-5458. Existe uma coisa importantíssima também. Esses medicamentos, sob minha orientação, são distribuídos gratuitamente ao paciente. Não existe nenhum custo para a pessoa, nada. É zero de custo e sob nossa orientação. A pesquisa clínica transforma vidas e impulsiona a medicina. Obrigado, Dr. Márcio, por compartilhar conosco esse trabalho tão importante. E para você que nos acompanha, continue ligado no programa Pra Você e no meu Insta, que é @endocrinologista.raquel.croce. Até o próximo programa. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizadas no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tal. Você gostaria de dar aquele up no visual, mas sem nenhum procedimento definitivo? Nós temos opções aqui para você. O Soft Lips dá um leve colorido na boca e hidrata muito os seus lábios. Temos também o Brow Lamination, que dá uma penteada nas suas sobrancelhas, deixando elas alinhadas. Temos também a extensão de cílios, com vários efeitos a escolher. Por exemplo, o Foxy Eyes. Bom dia, eu sou Juliana do setor comercial do Plano de Saúde São Camilo e tenho uma novidade muito importante para passar para vocês. Agilize suas consultas com a telemedicina São Camilo Taubaté. Abaixe agora mesmo o aplicativo Infinity Doctor, cadastre seu CPF vinculado ao plano, disponível 24 horas, 7 dias por semana, diversas especialidades, como nutricionistas, pneumologistas, entre outros. Olá, eu sou o Daniel. Eu sou a Jéssica, sejam bem-vindos à Hamburgueria Romeu e Julieta. Estamos de volta. E você já desconfiou que o valor da sua aposentadoria esteja abaixo e precisa revisar o benefício? É o assunto que a doutora Bruna Martos e a doutora Paula Godoy traz para hoje. Olá, eu sou a Bruna Martos, advogada e sócia do escritório Martos e Godoy. Estou aqui com a minha sócia, a doutora Paula Godoy, e hoje nós vamos trazer para vocês um pouquinho sobre um tema que é muito questionado aqui no escritório: revisão de benefício. Você desconfia que o valor do seu benefício está mais baixo? Ou que talvez algum tempo que você trabalhou, que tem na carteira de trabalho, mas que parece que o INSS não considerou, às vezes um tempo como militar, algum período que você desconfia que não está ali contabilizado na sua aposentadoria? Saiba que é possível fazer a revisão do seu benefício. A revisão a gente chama aqui no nosso escritório como caçar pelo em ovo. O que isso significa dizer? A gente pega o seu processo administrativo que gerou o seu benefício, aposentadoria, geralmente é mais em aposentadoria, mas pode ser em pensão,
pode ser em benefício por incapacidade, e a gente começa a investigar juntamente com os documentos que você tem, carteira de trabalho, documentos da empresa, a entrevista que a gente faz no atendimento e verifica olhando cada parte, cada página, cada item do seu processo administrativo lá da época da sua aposentadoria, do seu benefício. Quando a gente identifica esse erro, possível erro do INSS ou possível erro por não ter juntado algum documento da sua parte, às vezes a gente esquece, às vezes a gente acha que não tem direito ao tempo militar, por exemplo, a gente não junta um documento chamado PPP, que é onde constam algumas informações importantes. Aí é que a gente faz a revisão e o possível aumento do seu benefício, que pode chegar a dobrar o valor da sua aposentadoria. E é sobre isso e um pouquinho mais que a doutora Paula, minha sócia, também vai trazer aqui para vocês. É importante que vocês saibam que a revisão ela é possível em até 10 anos. Então, se você se aposentou, fique atento à data. O direito, ele decai. O que é isso? É quando o direito caduca e a gente não consegue mais correr atrás. Por isso, se você é aposentado, é importante que você verifique a data da sua aposentadoria, porque você só tem 10 anos para recorrer desse direito, tá bom? Outra coisa que você precisa ficar atento, além das coisas que a doutora Bruna já explicou, são, por exemplo, vínculos que você fez, uma reclamação trabalhista, né? Você trabalhou e não era registrado, processou a empresa e depois teve esse direito garantido lá no direito trabalhista, você pode trazer essa sentença para o seu processo de revisão. Você pode trazer tanto tempo quanto vínculo, quanto inclusive tempo especial, que é aquele famoso documento de PPP, para melhorar o tempo do seu benefício, a contagem dos anos de trabalho, quanto o valor do salário da sua aposentadoria. Por isso, se você é aposentado, é importante que você fique atento aos erros do INSS. É muito comum, infelizmente, que eles sejam cometidos, mas você tem a chance de procurar um advogado especialista e resolver esse problema dentro do prazo. E aí você deve estar se perguntando, mas essa revisão vai bloquear o meu benefício? Eu vou parar de receber? Não. Essa revisão, ela caminha paralelamente ao seu recebimento do benefício. O que isso significa? Você continua recebendo o seu benefício, ele é pago mensalmente, normalmente da forma que você já recebe, e nós aqui, como advogada especialista, entra com um processo judicial que caminha separadamente, paralelamente, sem nenhum risco de ter o seu benefício bloqueado, que é o mais importante. E é aí que está a importância que a gente sempre fala aqui de ter sempre um advogado especialista cuidando do seu caso, das suas dúvidas, porque só um advogado especialista também tem esse cuidado justamente para que você não tenha o seu benefício bloqueado, que você pare de receber simplesmente por conta de uma revisão. Então, se você é aposentado e ficou com dúvida se o INSS te entregou o melhor benefício, é possível que você tire todas as suas dúvidas com a gente, tanto aqui no programa para você, quanto nas nossas redes sociais, @martos_e_godoy, ou no nosso canal do YouTube, Minuto Previdenciário. Eu espero vocês! A doutora Bruna Martos e a doutora Paula Godoy também estão no Instagram com muito mais conteúdo, no @martos_e_godoy. Hoje a doutora Natália Pazin nos explica tratamentos para quem está sentindo que o rosto está perdendo contorno ou até mesmo aquela sensação de desabando. Em seguida, você confere saúde bucal com a doutora Kátia Koliman. Você sente que o seu contorno facial não é mais bonito como antes e que a sua pele está desabando? Vem comigo que eu vou explicar por que isso acontece e quais opções de tratamento.
Eu recebo aqui na clínica muitas pacientes queixando do terço inferior da face, da parte de baixo do rosto, que sente que está derretendo, que a pele está se soltando e que começa a marcar o bulldogzinho aqui nessa região. Por que que isso acontece? Ocorre naturalmente por conta do processo de envelhecimento, cerca aí de 35 a 40 anos a gente começa a sentir mais. Por quê? O nosso osso facial ele vai diminuindo de tamanho por conta da reabsorção óssea. Então, com isso, aquela bochechinha que era mais proeminente com a juventude, depois a gente começa a sentir que o nosso rosto vai diminuindo um pouquinho. A nossa gordura facial, que é de extrema importância para a sustentação, no rosto a gente vai perdendo essa gordura e ela vai derretendo. No corpo a gente vai acumulando pontos de gordura com o processo de envelhecimento. E também a flacidez facial por conta da perda do colágeno e da elastina. O colágeno é uma proteína importante para a sustentação que deixa a nossa pele mais firme, mais bonita e com mais elasticidade. E em torno de 25 a 30 anos, o nosso organismo vai perdendo essa produção natural de colágeno, ocasionando a flacidez facial. E o músculo do rosto, que já é fininho e já é pouquinho, mas de extrema importância, ele também vai diminuindo de tamanho e também vai cedendo. E tudo isso vai sendo acumulado no terço inferior da face, deixando o nosso rosto derretido, com um aspecto de rosto e pescoço emendado, como se fosse uma coisa só, a nossa papada mais solta, prejudicando o nosso contorno facial. Só que isso, graças à dermatologia e à medicina estética, a gente consegue tratar em pacientes que se incomodam. O primeiro ponto para tratamento é recuperar o colágeno dessa pele e colando essa pele e realizando efeito lifting. E a gente consegue isso através dos bioestimuladores de colágeno, como Sculptra, Radiesse, que são bioestimuladores injetáveis capazes de colar essa pele novamente, e o Ultraformer MPT, que une tecnologia de ultrassom macro e micro focado, agindo em todas as camadas para estimular colágeno, melhorar a sua flacidez e fazendo efeito lifting. Ele é capaz de realizar contração muscular que devolve e reposiciona esse rosto sem volumizar. Lembrando que a gente tem que repor o volume perdido através dos preenchedores com ácido hialurônico em pontos específicos que foi se perdendo com o decorrer da idade e tratar da elasticidade dessa pele e também das rugas com tratamento de superfícies para deixar a ruga mais fina, pele mais bonita e pele mais uniforme. Eu acredito que uma pele mais uniforme, ela embeleza, rejuvenesce e melhora a aparência e a autoestima. Se você quer saber mais sobre isso e outros assuntos e ainda ficou com alguma dúvida, me siga nas redes sociais, Doutora Natália Pazin, DRA Natália Pazin, que eu respondo para você. Olá! Hoje eu vim falar com você, mamãe e papai, que tem dúvidas de qual é o melhor momento de levar o seu filho ao dentista. Bom, o ideal é que a gente leve a criança ao dentista assim que nasce o primeiro dente, lá pelos 6 meses de idade, mais ou menos. Por que a gente fala isso? Já está comprovado que a prevenção, que com prevenção, uma prevenção efetiva, cuidando em casa e cuidando no profissional, vai fazer com que essa criança chegue na idade adulta sem ter cárie e nenhum outro problema dentário, principalmente relacionado à inflamação ou infecção. A gente acredita tanto nisso, que a gente tem parceria com algumas escolas aqui na nossa cidade de levar esse projeto de prevenção lá para dentro da escola. E como isso funciona? Além de fazer a palestra educacional sobre saúde bucal, ensinar as crianças a escovar os dentes e a ter hábitos de higiene saudável ali para manter a saúde bucal em dia, a gente faz um exame com uma câmera intraoral, ao vivo, ali individualizado em cada criança, onde a gente consegue mostrar para ela como que está a situação dos seus dentinhos. No mesmo momento, a gente já orienta de maneira individualizada, só a criança vendo numa televisão bem grande como que estão os dentinhos dela, de como ela vai fazer para manter a saúde bucal dela ou até mesmo para melhorar. Depois é enviado um relatório aos pais, os pais acompanham essas imagens e recebem um laudo da gente para saber também quais os cuidados que têm que ser tomados ou mantidos. Se você tem interesse de que a gente desenvolva esse projeto dentro da escola do seu filho também, entre em contato com a gente. Obrigada! E
por hoje o nosso programa chega ao fim, mas estamos também no YouTube, como o programa Pra Você, TH+, SBT. E nós te aguardamos no próximo sábado.